Isso pode parecer loucura nos dias atuais, mas no passado já aconteceu de 2 ou mais clubes terminarem empatados em pontos e o título de um determinado campeonato acabar dividido entre essas equipes, muito em função de o regulamento do tal campeonato não prever critérios de desempate ou uma partida extra para definir o campeão. Não só empate em pontos, mas outros fatores também determinaram para que títulos fossem divididos entre 2 ou mais clubes, e nesse vídeo reunimos casos em que mais de um clube foi declarado campeão do mesmo campeonato. Campeonato Carioca de 1907. O Campeonato Carioca é disputado desde o ano de 1906, e na história quem mais faturou o título foi o Flamengo, que em 37 oportunidades levantou a taça, a última e mais recente em 2021. Em uma ocasião, o Campeonato Carioca teve 2 times proclamados campeões, e esse fato aconteceu logo na segunda edição, disputada em 1907. Apenas 4 equipes disputaram aquele Carioca, sendo elas o Botafogo, o Fluminense e os já extintos Associação Atlética Internacional e o Paysandu Cricket Club. Disputado no tradicional sistema de pontos corridos, quem mais pontuasse ficaria com o título, e ao final da competição houve empate em pontos entre Botafogo e Fluminense, com cada clube somando 10 pontos graças a 5 vitórias em 6 jogos. Como não havia previsto no regulamento uma partida desempate para definir o campeão, ou até mesmo o saldo de gols sendo considerado, o Fluminense, por ter melhor saldo de gols, 10 contra 5 do Botafogo, se autoproclamou o vencedor daquele estadual, mas em contrapartida o Botafogo exigia a disputa de uma final extra, algo que não foi aceito pelo tricolor. A organizadora daquele estadual foi a Liga Metropolitana de Esportes Atléticos, que tentou entrar num acordo entre os clubes, mas sem obter êxito, acabou se dissolvendo sem que essa pendência fosse resolvida. Em 1996, após anos de polêmica e confusão, a FERJ, a atual organizadora do Campeonato Carioca, pôs fim à polêmica e proclamou ambos os clubes campeões estaduais de 1907. Campeonato Mineiro de 1956. O Campeonato Mineiro foi disputado pela primeira vez no ano de 1915, e o primeiro campeão de Minas Gerais foi a equipe do Atlético, que inclusive é dono do maior número de títulos, totalizando em 2022 47 conquistas. Dentre todos, o campeonato mais polêmico aconteceu no ano de 1956, que teve a dupla Atlético e Cruzeiro medindo forças nas finais. Cada clube foi campeão de um dos turnos e, como consequência, foi necessário a realização das finais para proclamar o campeão mineiro, que seria conhecido numa melhor de 3. O primeiro jogo terminou empatado em 1-1, e o segundo também terminou empatado, dessa vez em 0-0. Antes do terceiro jogo, o Cruzeiro entrou com uma ação no Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, pleiteando os pontos do segundo jogo, dando como argumento que o jogador Laércio do Atlético não havia cumprido suas obrigações militares e foi inscrito com um exame médico no lugar do certificado de dispensa do Exército, tendo assim seu registro com o Galo invalidado. Dias antes do terceiro jogo, o TJD decidiu por 6-0 rejeitar a ação do Cruzeiro, porque a responsabilidade deste erro era da Federação Mineira de Futebol e não do Atlético. Chegado o dia do terceiro jogo, o Galo venceu o rival por 1-0, conquistando assim o título de campeão mineiro de 1956, o 5º consecutivo até aquela época. Mas não se dando por vencido, o Cruzeiro continuou recorrendo e foi até o STJD, conseguindo assim os pontos da segunda partida, deixando a decisão novamente empatada. Desta forma, o STJD obrigou a Federação Mineira a marcar um 4º jogo, e diante dessa decisão, o Atlético foi quem recorreu, mas o tribunal manteve sua decisão. Numa longa queda de braço que se prolongou pelos anos de 1957 e 58, com liminares e mais liminares, foi preciso a CBD, então Confederação Brasileira de Desportos, ameaçar expulsar clubes de Minas Gerais do primeiro Campeonato Nacional de Clubes, a Taça Brasil, que teria início em 1959 e que daria uma vaga na Copa Libertadores ao campeão. Desta forma, a Federação Mineira, em 59, resolveu de uma vez por todas proclamar os 2 clubes campeões estaduais de 56. Campeonato Paulista de 1973. O Campeonato Paulista, reconhecido como o estadual mais forte e disputado do país, em mais de 100 anos de história tem como maior campeão a equipe do Corinthians, que em 30 oportunidades faturou a taça, a última e mais recente em 2019. Em uma ocasião na era profissional, o Paulistão teve 2 clubes reconhecidos como campeões de uma mesma edição, e esse fato aconteceu em 1973. 18 equipes disputaram aquele Campeonato Paulista, que teve como método de disputa o de turno e retorno, e em caso de campeões diferentes em cada turno, uma final extra para definir o campeão seria necessária. Foi exatamente isso que aconteceu, com o Santos sendo o campeão do primeiro turno e a Portuguesa vencendo o segundo.
Na final disputada no estádio do Morumbi, o jogo terminou 0-0 no tempo regulamentar e na prorrogação, e como consequência, as penalidades se fez necessárias. Como diz a regra, são 5 cobranças para cada time, e com o Santos convertendo 2 de 3 cobranças e a Portuguesa desperdiçando as 3 primeiras, o então árbitro do jogo, Armando Marques, encerrou a partida e declarou o Santos campeão. Mas na hora, sem ninguém perceber, ainda faltavam mais 2 cobranças para cada time, com a Portuguesa ainda tendo a chance de igualar o placar. Tempos após preencher a súmula, o árbitro então percebeu o erro grave, mas já era tarde, pois os jogadores da Portuguesa já haviam aceitado a derrota e também deixado o estádio, com apenas os jogadores santistas em festa dando a volta olímpica. Ciente de tamanha lambança protagonizada pelo árbitro, a Federação Paulista de Futebol declarou os 2 times campeões ainda naquele ano, sem se estender com polêmicas liminares, além de uma possível nova partida a ser disputada, embora o Santos quisesse que essa decisão fosse modificada, mas com uma boa conversa aceitou dividir o título com a Portuguesa. Campeonato Paraibano de 1975. O Campeonato Paraibano é jogado desde 1908, e em mais de 100 anos o maior vencedor é a equipe do Botafogo de João Pessoa, que já deu a volta olímpica em 30 ocasiões. Na década de 70, mais precisamente no ano de 1975, o Campeonato Paraibano teve uma polêmica envolvendo os 3 maiores vencedores do certame na atualidade, sendo eles o Botafogo, o Campinense e o 13. A situação foi a seguinte: 11 clubes disputaram o Paraibano de 75, que teve como método de disputa primeiro e segundo turno, com os campeões de cada turno se enfrentando nas finais, ou se o mesmo clube vencesse ambos os turnos, sendo o campeão direto. O Botafogo foi o campeão do primeiro turno, enquanto que o 13 foi o campeão do segundo, e desta forma ambos os clubes se enfrentariam na final. Entretanto, o Campinense entrou com recurso no STJD, pleiteando os pontos da derrota para o Nacional de Patos, em jogo válido pela segunda rodada do segundo turno, alegando que o adversário escalou um jogador de forma irregular. Conseguindo os pontos no tribunal, o Campinense acabou passando o 13 na tabela e, consequentemente, vencendo o segundo turno, ganhando assim o direito de jogar as finais contra o Botafogo no lugar do rival de Campina Grande. Porém, essa final nunca foi realizada, já que a Federação Paraibana de Futebol ignorou a decisão do STJD, com as finais entre Botafogo e 13 sendo canceladas motivada pela paralisação do campeonato, em virtude do impasse envolvendo o Campinense e Nacional de Patos. Mantendo o resultado dentro de campo, a federação então resolveu dividir o título de 75 entre Botafogo e 13, com o Campinense durante muitos anos ainda buscando o reconhecimento do título daquele ano. Em seu site oficial, a federação ainda mantém o título para Botafogo e 13, enquanto que no site do Campinense está lá que o clube também foi campeão paraibano de 75. Campeonato Cearense de 1992. Jogado desde 1915, o Campeonato Cearense tem como maior número de campeões os rivais Ceará e Fortaleza, que juntos somam 45 títulos. O mais curioso é que o Leão, vencedor das últimas 4 edições, igualou o maior rival nesta temporada. Dentre todas as suas edições, a mais polêmica aconteceu em 1992, que assim como outros campeonatos já mencionados, teve sua conclusão parando nos tribunais. O campeonato foi dividido em 3 turnos, e se 3 clubes diferentes vencessem cada turno, um quarto representante levando em conta a melhor campanha geral entraria para disputar um quadrangular final, para assim conhecermos o campeão. A reta final também sofreria alteração se eventualmente um clube vencesse 2 turnos e um outro clube vencesse o turno restante, com esses 2 clubes se enfrentando na final, com o vencedor dos 2 turnos tendo relativa vantagem. Foi um regulamento que deixou o Campeonato Carioca com bastante inveja. Bom, dentro de campo, o Fortaleza venceu o primeiro e o terceiro turno, enquanto que o vencedor do segundo foi o maior rival, o Ceará. Desta forma, Leão e Vozão se enfrentariam nas finais, com o Fortaleza levando vantagem na decisão. Entretanto, na véspera das finais, o Tiradentes entrou com um recurso no STJD, alegando que o Fortaleza havia escalado irregularmente um jogador no primeiro turno. Fato esse comprovado que ocasionou na perda de 5 pontos por parte do Fortaleza, e com o título do primeiro turno indo para as mãos do Tiradentes. Foi aí que a reta final foi completamente alterada, já que o Tiradentes venceu o primeiro turno, o Ceará o segundo e o Fortaleza o terceiro. E o quarto time que entrou como melhor classificado para disputar o quadrangular final foi a equipe do Icasa. Contrariados com a decisão, os dirigentes do Fortaleza apelaram para a justiça comum, prática que até é proibida pela FIFA, e o resultado foi a paralisação do campeonato até que a situação fosse resolvida. Porém, sem chegar num consenso e com o imbróglio se arrastando até o ano de 93, a Federação Cearense resolveu pôr fim à polêmica e proclamou os 4 clubes campeões do Campeonato Cearense de 92. Campeonato Baiano de 1999.
O Campeonato Baiano é jogado desde 1905 e durante todo esse tempo quem mais faturou o título foi a equipe do Bahia, que levantou a taça em 49 ocasiões, a última em 2020. Dentre todas as edições, a mais curiosa, polêmica e bizarra aconteceu em 1999, que teve o costumeiro embate entre os rivais Bahia e Vitória na busca pelo título. Disputado em primeiro e segundo turno, o campeão de cada turno garantiria vaga na final, ou se o mesmo clube vencesse ambos os turnos, seria campeão direto. O Bahia foi o campeão do primeiro turno, enquanto que o Vitória foi o campeão do segundo, e desta forma os rivais se enfrentariam nas finais. O primeiro jogo comando do Bahia foi disputado na Fonte Nova, e quem saiu na frente foi o Tricolor, que derrotou o Vitória pelo placar de 2-0. O jogo da volta era comando do Vitória, que por ter feito melhor campanha durante todo o campeonato, poderia escolher se esse jogo mais uma vez seria disputado na Fonte Nova ou em qualquer outro estádio de sua preferência, e o local escolhido foi a sua casa, o estádio do Barradão. Entretanto, membros da diretoria do Bahia entraram com uma ação solicitando que o jogo não fosse disputado na casa do Vitória, alegando que o Manuel Barradas não tinha estrutura suficiente para receber o evento e que a Fonte Nova teria melhores condições, e a ação acabou sendo concedida ao Tricolor. Chegado o dia do jogo, o Bahia compareceu à Fonte Nova juntamente com a equipe de arbitragem, enquanto que o Vitória se dirigiu ao Barradão, e com a arbitragem autorizando o início da partida, o Bahia foi proclamado campeão ao vencer o jogo por WO ao marcar um gol com o campo do adversário vazio. Já o Vitória alegou que não recebeu nenhuma notificação judicial que o obrigasse a se dirigir para a Fonte Nova na data do segundo jogo da final. A priori, o Bahia ficou com o título, mas em 2002 a Federação Baiana voltou atrás e declarou que aquela edição terminou sem campeão. Mas 3 anos mais tarde, em 2005, com tanto Bahia quanto Vitória se sentindo prejudicados, a Federação Baiana resolveu de uma vez por todas dividir o título entre os rivais. Torneio Rio-São Paulo de 1964. O Torneio Rio-São Paulo foi durante muitos anos a competição mais importante do futebol brasileiro até o surgimento da Taça Brasil, embora, como o próprio nome já diz, envolvesse apenas equipes de Rio de Janeiro e de São Paulo. Em boa parte de sua história, o método de disputa foi o de pontos corridos, e em 1964, um total de 10 clubes marcaram presença na competição, sendo 5 de cada estado. Jogado em apenas um turno, cada clube disputou 9 partidas, e ao final do torneio houve um empate na pontuação entre Botafogo e Santos, e ficou acordado que o campeão seria definido numa melhor de 3. Porém, apenas o primeiro jogo foi disputado, e o vencedor foi a equipe do Botafogo, que derrotou o Peixe por 3-2 no Maracanã. O segundo jogo jamais foi disputado, e o motivo foi por conta da falta de datas disponíveis, com tanto o Botafogo quanto o Santos, com um calendário recheado de compromissos, muito deles em excursões pelo exterior. Sem definir o campeão, mesmo o Botafogo levando vantagem no saldo de gols e também por ter vencido o primeiro jogo da melhor de 3, ficou acordado entre clubes e as federações de Rio de Janeiro e São Paulo que o título fosse dividido entre as duas equipes. Torneio Rio-São Paulo de 1966. Em 66, o Torneio Rio-São Paulo foi disputado pela última vez até a sua paralisação, que durou quase 3 décadas. E se em 64 teve divisão de título entre Botafogo e Santos, em 66 o cenário foi ainda mais bizarro, já que nada menos que 4 equipes foram proclamadas campeãs. O regulamento foi o mesmo dos anos anteriores, com 10 clubes participantes, sendo 5 de cada estado no sistema de todos contra todos em turno único. Ao final do campeonato, houve empate na pontuação entre Botafogo, Santos, Vasco e Corinthians, cada clube somando 11 pontos na tabela, com a vitória na época valendo 2 pontos. Não estava previsto no regulamento que o saldo de gols definiria o campeão em caso de empate na pontuação, situação essa que prejudicou o Botafogo, time de melhor saldo entre os 4. Como não havia tempo para a realização de um quadrangular desempate, já que em 66 era ano de Copa do Mundo, e a CBD solicitou quanto antes a apresentação dos jogadores convocados, visando a preparação para o Mundial, não teve outra escolha por parte das federações de Rio de Janeiro e de São Paulo, a não ser reconhecer os 4 clubes como campeões do torneio de 66. Foi o último disputado no sistema de pontos corridos, e a partir de 67, a competição foi ampliada, recebendo também clubes de outros estados, como Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, além também de nordestinos, e denominado como Torneio Roberto Gomes Pedrosa, foi reconhecido tempos depois como Campeonato Brasileiro. Bom pessoal, como vocês viram, já aconteceu de tudo no futebol brasileiro, e se vocês lembram de outros campeonatos que tiveram 2 ou mais campeões, não deixe de comentar.